CBN Saúde e Nutrição. Vocês pediram e a Roberta hoje traz as respostas. Em piorar a enxaqueca, aquele incômodo, né, aquela cabeça que não melhora nunca. Roberta está aqui no estúdio, inclusive, né, aguardando a participação de vocês. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos da Rádio CBN, a todos os ouvintes. Pois é, dor de cabeça, enxaqueca é algo que realmente afeta a qualidade de vida de muita gente, né, Fernanda? E tem muita gente que fala, comi algo que me deu dor de cabeça. Hoje a gente vai desfazer esses mitos e verdades. Será que a alimentação influencia ou não influencia, né? É. E, de fato, tem alguma relação de alimentos que podem gerar esse desconforto? Pois é, Fernanda, em alguns casos de dor de cabeça e enxaqueca, sim. A gente sabe que as dores de cabeça e as crises de enxaqueca têm inúmeros fatores, tá? Entre eles, a alimentação. Mas também o fator sono não reparador, estresse, modificações hormonais, sensibilidades alimentares, intolerância à histamina. Então, precisa ser investigadas as causas. Mas, sem dúvidas, ter uma alimentação mais pró-inflamatória, ou seja, rica em alimentos industrializados, embutidos, queijos muito curados, tem uma relação muito forte com o aumento na liberação de histamina, que é uma substância que vai potencializar as crises ou até mesmo a intensidade dessa enxaqueca e dessa dor de cabeça. Então, sim. Então, não é mito. Não é mito, Fernanda. Claro que a gente precisa sempre individualizar, né? A pessoa responde de uma forma, então, inclusive, algo que eu sempre abordo com meus pacientes em consulta é a gente investigar todos esses sintomas que estão relacionados, esses pilares que estão relacionados às crises de dor de cabeça, tentar ajustar o estilo de vida e manter principalmente um recordatório alimentar. Então, hoje estou com crise de enxaqueca. O que é que eu ingeri na minha alimentação nas últimas 12 horas? Eu tomei refrigerante, ingeri bebida alcoólica, exagerei no café, comi muito açúcar, fiquei muitas horas sem comer, estou desidratada, não ingeri água adequadamente, a noite passada não foi boa. Então, mantendo um recordatório alimentar e um diário mesmo do seu estilo de vida naquelas últimas 12 horas que antecedem a crise de enxaqueca, vai te ajudar bastante a conseguir ver ali na sua rotina, né, o que é que pode ser o gatilho ou o causador, o que pode estar potencializando, né, aquele sintoma. E não só o que a gente come, o que a gente bebe ou deixa de beber também, né, como a água, né? Exatamente, como a água. A desidratação, um dos sintomas que o corpo manifesta quando a gente está desidratado é a dor de cabeça. Então, algo tão simples, né, Fernanda? Às vezes a gente não dá o devido valor, né, que é a hidratação. E muitas vezes no frio, né, como essa época do ano que a gente tende a beber menos água. A gente continua urinando, perdendo líquidos, mas a gente sua menos e a gente hidrata menos. Porque é gelado, acaba tomando um café, um chá, e que muitas vezes tem o quê? Uma ação mais diurética. Assim como a bebida alcoólica, o vinho, que combina muito bem com o friozinho, também desidrata. Então, a gente não pode esquecer de beber água. É isso, viu, gente? A gente se desgasta menos, né? E aí acha que o corpo exige menos água. Sem dúvidas. E uma dica que eu dou para os ouvintes também é sempre procurar olhar a coloração da urina. Quanto mais clarinha estiver a urina, mais hidratado você está. Quanto mais concentrado, tanto em coloração quanto em odor, mais desidratado você pode estar. Então, buscar ingerir aí 1 copo de água por hora. Se quiser fazer um cálculo exato, seriam mais ou menos 35 ml de água por quilo de peso. Então, basta multiplicar 35 pelo seu peso, você vai ter o total em litros que você deveria ingerir de água. Isso. E para a gente descobrir qual alimento que provoca a enxaqueca, a gente vai tipo o quê? Tirando, eliminando? Escreve no dia? Na verdade, a gente vai fazendo esse recordatório de 12 horas, então a gente consegue associar, mas assim, é bem difícil, tá? Existem até alergias alimentares que são chamadas tardias, que são aquelas que a gente pode manifestar 3 dias após o consumo, ou seja, é praticamente impossível se identificar mapear aquilo, qual foi o alimento. Né? Então, assim, junto ao nutricionista, a gente consegue ver a frequência dessas crises. Todas as vezes que eu tomo uma taça de vinho, eu acabo tendo enxaqueca. Ou todas as vezes que eu como uma sobremesa no meio da tarde, em jejum praticamente, aquele pico de glicose gera enxaqueca.
Ou um queijo muito curado, um presunto, frios, né, em geral, liberam histamina, me geram mais enxaqueca. O chocolate. Então, assim, não são todas as pessoas que têm enxaqueca com os mesmos alimentos, né? Então, é importante isso, ter um diário alimentar e buscar ajuda. Não só do neurologista, que é o médico especialista para tratar enxaqueca e dor de cabeça frequente, como nutricionista, para retirar da sua alimentação esses alimentos que têm um potencial pró-inflamatório e que podem ser gatilho para dor de cabeça também. E, Roberta, você falou do neurologista, eu acho que isso é importante, né? Porque se você não encontrou um motivo aparente imediato, às vezes até um pico de estresse, né? Alguma coisa assim, tem que investigar, né? Sempre investigar, Fernanda, porque dor de cabeça pode ser pressão alta, né? Pode ser alguma questão realmente de doença, né? Cerebral. Então, é importante, sim, buscar um neurologista. Se for hormonal, ele vai encaminhar para o ginecologista também. E, junto a isso, a nutricionista já vai acertar os pilares do estilo de vida, a regularidade do sono, da atividade física, né, potencializar essa alimentação, porque a gente tem também, Fernanda, os alimentos que reduzem as frequências de dor de cabeça, os episódios de dor de cabeça, como os alimentos ricos em magnésio. Então, a própria suplementação de magnésio e alimentos ricos em magnésio, como folhas verdes escuras, gergelim, semente de girassol, semente de abóbora, né, as sementes em geral, o magnésio ele faz o quê? Ele relaxa a musculatura, relaxa os vasos. Então, ele ajuda bastante no tratamento da dor de cabeça e da enxaqueca. Assim como as vitaminas do complexo B, em especial a vitamina B2, que é a riboflavina. Essa vitamina ela está presente nos grãos, como feijão, grão de bico, lentilha. E essa vitamina também tem artigos científicos que mostram que a deficiência dela aumenta as crises e a intensidade das crises de enxaqueca. E a correção diminui. Então, tem inclusive muitos neurologistas que trabalham com a suplementação de magnésio e de vitaminas do complexo B, associado à medicação, né, para o tratamento da enxaqueca. E quando a Roberta fala de suplementação, não é você sair comprando aquele monte de potinho, De não. jeito Isso está no alimento, viu, gente? Isso aí, gente. O alimento é a melhor forma de se obter, né? Porque eu lembro, assim, quando eu fiz a faculdade de nutrição há 23 anos atrás, eu lembro de uma frase que um professor usou para mim, que é o quê? Quando você suplementa, você vai suplementar o que a gente já descobriu na ciência. Vitamina B2. Mas e as vitaminas que não se descobriu ainda e que estão presentes nos alimentos? Porque o alimento, ele não fornece somente uma vitamina. Ele fornece um espectro de fitoquímicos, de nutrientes, que muitas vezes a gente ainda desconhece, ainda vai descobrir na ciência. Então, sempre o melhor é o quê? A base alimentar. A suplementação vem para corrigir uma deficiência, potencializar, né, um tratamento, aí sim, sempre feito com orientação do nutricionista. Temos uma participação aqui. Temos a Vilma, Fernanda. A Vilma está dizendo que com ela é o contrário. Se ela não tomar café, aí sim ela tem dor de cabeça e Tem enxaqueca. muita gente que é assim, né? Pois é, Roberta? Patrícia, acontece muito, tá? Aquelas pessoas que têm o hábito do café, inclusive, eu sou uma delas. A gente toma sempre aquele cafezinho de manhã. Quando não toma, parece que o cérebro sente, né? Dá aquela Verdade. dorzinha de cabeça. Então, a cafeína, existe muita discussão. Será que o café piora ou previne a dor de cabeça? Isso é muito individual. Então, muitas vezes está relacionado à dose. Um pouquinho de café pode evitar que você venha a ter dor de cabeça se você já tem o hábito e se sente bem com a cafeína. Agora, o excesso pode gerar dor de cabeça ou piorar as crises de enxaqueca. Então, é individualizar, saber qual dose que funciona melhor para você. É uma pergunta minha. Quando a gente fala de enxaqueca, a gente está falando de qualquer dor de cabeça ou aquela dor de cabeça mais profunda? Isso aí, é bem diferente. Aquela dorzinha de cabeça das crises de enxaqueca. Quando a pessoa tem crises de enxaqueca, ela tem com mais frequência, a intensidade é muito mais forte, a localização da dor também é diferente. Geralmente ela precisa ficar no escuro, ela tem sensibilidade à luz, ela fica realmente numa situação onde ela não consegue trabalhar, sair de casa, precisa deitar, ficar ali no escurinho, usar uma medicação. Então, quem tem crises de enxaqueca com frequência, precisa sem dúvidas buscar um neurologista, porque o tratamento é medicamentoso, além da mudança do estilo de vida. Posso fazer mais uma?
A Mari também está perguntando aqui, olha, sobre se existe um limite seguro de suplementação do magnésio, que você falou há pouco. Pois é, o magnésio ele não tem toxicidade, porém um excesso de magnésio pode gerar palpitação, modificação na frequência cardíaca, queda na pressão arterial e diarreia também. Então ele altera o trânsito intestinal. Então não recomendaria passar de 600 a 900 miligramas de magnésio ao dia, fracionados também ao longo do dia, café da manhã, almoço e jantar. Agora, o interessante, Fernanda, é sempre buscar qual o melhor tipo de magnésio, porque existem mais de 4 tipos de magnésios diferentes para suplementar. Existe o magnésio treonato, que é muito bom para enxaqueca e dor de cabeça, o dimalato, para quem tem deficiência nutricional de magnésio, o magnésio citrato, que é mais laxante para quem tem constipação. Então, a gente personaliza a fórmula de magnésio, o tipo do magnésio, de acordo com o que você busca corrigir naquele paciente. Entendido. Paty, tem mais uma pergunta? A gente tem quanto tempo aí para o Repórter CBN? Vai fechar uma agora? Então faz a pergunta, a gente responde já já. Sobre níveis dessa enxaqueca, tem alimentos que causam um pouquinho o início de uma enxaqueca e outros que já vão direto para essa dor de cabeça mais forte. Dá para insistir, o chocolate me dá um pouquinho de dor de cabeça, mas o café me dá mais. Eu vou cortar o café, mas vou comer um pouquinho de chocolate. Isso pode? Então, acho que é importante sempre individualizar. Eu acho que o radicalismo ele nunca funciona porque nós somos indivíduos únicos e respondemos de forma diferente a cada alimento. Então, a dose é diferente para cada pessoa. Agora, sem dúvidas, é avaliar na sua vida. Todas as vezes que eu consumo açúcar, eu tenho dor de cabeça. Ou eu entro em crise de enxaqueca. Então, o açúcar seria o primeiro a ser retirado da sua alimentação. Mas se eu recebesse hoje no consultório um paciente que tem crise de enxaqueca de repetição, o que eu retiraria da alimentação dele? Inicialmente, eu retiraria industrializados, embutidos, ultraprocessados, como refrigerantes, pacotinhos, temperos prontos. Primeiro isso. Depois, eu iria investigar um pouco melhor se esse paciente precisa retirar o açúcar, o leite, o trigo, o café, numa segunda etapa. Então, acho que a gente precisa, sem dúvidas, individualizar antes de sair cortando tudo. Vamos para o Repórter CBN e a gente volta já então. De volta com o nosso CBN Vitória nesta segunda-feira, hoje, 8 de junho de 2026. E a dúvida do dia de vocês ouvintes é se alimentos e bebidas levam a um quadro de enxaqueca. E como é que a gente identifica, mapeia isso e tenta minimamente, né, sair dessa condição. A Roberta já falou aqui de alimentos que sim, podem levar, né, a desencadear ao só em excesso, como também a falta deles, no caso da água, né, Roberta? Isso aí. A gente falou de alguns alimentos que são mais característicos em pessoas que já mapeiam isso, como chocolate, café, bebida alcoólica, embutidos, queijos curados, né, que são os liberadores de histamina, doces, muitas horas em jejum. Isso aí. Sono não reparador, questões hormonais. Então, aí para as mulheres nessa transição menopausal também é comum ter mais crise de enxaqueca. Isso, e reforçando, gente, se ela é insistente, você tem que procurar um neurologista para identificar a causa, né? Sem dúvidas. Que pode ser, né, uma enxaqueca, como pode ser um problema um pouco mais grave, e aí a gente já aqui, né, deixando a nossa breve orientação. A Patrícia estava falando de alimentos que podem abrir mão de um, mas manter o outro, né? Tipo, eu deixo, não dá para deixar nem o café, nem o chocolate. Pois é, e nossos ouvintes aqui também perguntando a respeito do o que fazer. Comi alguma coisa que eu não sabia que eu tinha esse problema. Deu a dor de cabeça, o que eu faço? Eu já comi. Toma alguma coisa imediatamente ou espera só a enxaqueca chegar? Sem dúvidas, assim, quem tem enxaqueca, né, com frequência, ou dores de cabeça com frequência, já tem uma orientação de alguma medicação, né, com orientação médica. Mas se a gente for pensar na parte nutricional, alguns chás que são mais calmantes, mais relaxantes, podem contribuir, como a camomila, a melissa, a erva cidreira. Deitar, ficar no escurinho, né, tampar os olhos, botar uma compressa, tomar um banho morno, sem dúvidas isso vai auxiliar muito. Mas para algumas pessoas, como a gente estava conversando aqui no intervalo, às vezes dá até enjoo, vômito, náusea, não consegue nem ingerir nada, nem líquidos, né? Então, realmente, a gente precisa começar a investigar. Se eu fosse pensar em uma alimentação ideal, né, Roberta, eu tenho crises de enxaqueca com frequência, tenho dores de cabeça, por onde que eu começo? Então, eu começaria com uma boa hidratação ao longo do dia,
ver se você está ingerindo adequadamente a quantidade de água. Ao ingerir o café pela manhã, nunca ingerir essa cafeína sozinha. Então, tomar o seu café da manhã completo. Tá. A sua fruta, com os cereais, com aquelas sementes que eu falei que são ricas em magnésio. Pode comer os ovos mexidos, o seu cafezinho. Evitar adoçantes, que é algo que a gente não citou aqui, né? A sucralose, o aspartame, tem relação também com mais crises de enxaqueca e com dores de cabeça. Então, evitaria esses adoçantes ali no café. Ao longo do dia, tentar fracionar suas refeições, ou seja, comer a cada 3, 4 horas, não ficar muitas horas sem comer. E se for ingerir doces, eu adoro um chocolatinho e tal, o melhor horário seria após o almoço. Porque você já fez a refeição, você tem alimentos no estômago ali, então a chance desse chocolate te gerar uma crise de enxaqueca é menor do que, no meio da tarde vou tomar um cafezinho e comer um quadradinho de chocolate. A chance de entrar numa crise de enxaqueca é bem grande. A Carmen está aqui também dizendo, assim como a Vilma, né, que se ela não tomar café, ela tem dor de cabeça. A Carmen está curioso até. Se ela não tomar café da manhã ou se ela não comer feijão no almoço, ela tem dor de cabeça. Tá vendo que interessante? Então, se ela ficar em jejum, ela tem mais dor de cabeça, se ela não tomar o café da manhã, né? E os feijões, como eu falei, todos esses grãos são ricos em riboflavina, que é essa vitamina B2, que tem uma relação com a melhora das crises de enxaqueca e com menor intensidade das dores de cabeça. O Feijão Gerson muito está bom. perguntando sobre a pimenta, se ela pode causar dor de cabeça e até zumbido no ouvido. Para algumas pessoas, sim, a pimenta pode aumentar a pressão, pode piorar, né, aumentar a temperatura corporal, e aí sim, pode agravar. O zumbido, ele pode ter uma relação muito forte, Fernanda, com o aumento da pressão arterial, com alergias alimentares e a intolerância à histamina, que está correlacionada às dores de cabeça. Então, vamos investigar também se não existe alguma alergia alimentar, algum alimento que faz agravar esse sintoma. O Franco, gente, ele mandou até uma máscara de gel que ocupa a face inteira para dar uma geladinha, né? Pra ver se melhora a Muito enxaqueca. bom. Ele disse que é bom para sinusite e enxaqueca. Olha só, né? Isso. Os nossos ouvintes são ótimos, né? Fez todas aí, Paty? Fiz todas. É só aproveitando essa do Franco, a máscara ideal para enxaqueca é a gelada ou a quente? Porque para sinusite é a morninha, mas e para enxaqueca? Mas eu acho que é muito individual, assim, é importante, né, cada um avaliar como se sente melhor. Acredito que a morninha deve aliviar mais, realmente, do que a gelada. Porque vai tensionar mais a musculatura, né? Será? Mas eu acho que é individual, né? Tem que ver a recomendação médica. Que dizem que bota bolsa de gelo na cabeça para dar uma aliviada na dor de cabeça. Então, acho que dessa máscara deve ser geladinha. A gente pode avaliar. Eu uso quente para sinusite, rinite, Isso, sinusite. para as dores de cabeça de sinusite alivia muito, eu também. Agora, para enxaqueca, eu sempre tive essa dúvida. E voltando aqui no magnésio, sobre a suplementação, ela perguntou assim, olha, é limite de uso de tempo, de meses de uso? Existe? Não, é ad eterno? Não, o magnésio ele não tem nenhuma contraindicação, nem superdosagem, assim como o ômega 3, que é um outro suplemento que tem uma ação anti-inflamatória, melhora a parte de vascularização, né, a saúde endotelial, que seria muito bom para dor de cabeça também. Não tem contraindicação, não existe nenhum risco de toxicidade. Fechando com ômega. Ômega 3, isso aí, a nossa alimentação ela é muito pobre em ômega 3, né? E o ômega 3, ele está presente principalmente nos peixes, na chia, na linhaça. E peixe a gente tem aqui, né? No Espírito Santo, a gente tem muita opção aqui em Vitória, principalmente, né? Peixe fresco. Exatamente. Então, eu sempre bato muito nessa tecla, né, gente? Vamos à peixaria, vamos lá na colônia de pescadores para comprar o peixe fresco para fazer no nosso dia a dia. E o ômega 3, ele tem essa ação anti-inflamatória, ou seja, reduziria tanto o risco, né, de causar uma dor de cabeça, a frequência das dores de cabeça, como a intensidade das dores de cabeça. Ó, o Gilmar tá lembrando do leite, que para ele também gera enxaqueca. Pois é, algumas pessoas têm intolerância ao leite, a proteína do leite, não é nem a caseína, não é nem a lactose, é a caseína, né, que é a proteína do leite, e que pode sim ser o gatilho para a dor de cabeça dele. A lactose, geralmente, o desconforto é abdominal. É gástrico, isso. É. A caseína que está mais relacionada realmente a alergias. É isso, gente. A Roberta, todas as segundas, aqui falando de saúde e nutrição. E a participação de vocês é sempre muito bem-vinda. A gente faz o programa para eles, né, Roberta? Isso aí, Fernanda.
agradecer a todos os ouvintes pela participação. É um prazer estar aqui com vocês, contribuindo para a saúde de vocês. Fico feliz que vocês estejam já colocando em prática muitas dessas dicas, né? Semana que vem eu estou de volta. Ah, e a Mari te mandando um monte de coraçãozinho aqui, olha. Ah, dizendo Mari. que já sai mais esclarecida aqui Que bom, um do beijo. quadro.